Buenas, compatriotas. Hoje, 9 de abril de 2022. O movimento Sou é Meu País, nesse dia, completa 30 anos. E é uma obrigação minha vir perante vocês, os nossos compatriotas sulistas dos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, cumprimentar a todos, em especial os nossos fundadores lá da cidade de Laguna, né? O nome aí do Cadorim, da Ivete, de todo aquele grupo, do Paulinho, de todo aquele grupo que criou o movimento Sou é Meu País em 1992. Também tenho que agradecer a toda a nossa equipe, a todos os líderes, todos os ativistas do movimento que ao longo desses 30 anos lutaram para manter o nosso ideal vivo. Eu lembro, desde 1992, eu lembro que em Laguna, muitas vezes, a Polícia Federal esteve na porta da sede do movimento, mas nunca encontrou absolutamente nada, porque eram movimentos para nos amedrontar e, ao longo do tempo, demonstramos de que nós somos um movimento, primeiro, plebiscitário, um movimento pacifista, um movimento baseado nas ideias da democracia direta. Durante esses 30 anos, muitas e muitas vezes isso aconteceu. Quem não lembra, né, dos 2 plebiscitos que aconteceram, né, os 2 plebissul, quando nós, o Tribunal Regional Eleitoral, as autoridades de Brasília tentaram nos calar, tentaram nos colocar teses que nunca defendemos, processos na justiça. Ao todo, hoje já são quase 50 processos que nós levamos, ganhamos todos, absolutamente todos, porque nós temos o direito de manifestar as nossas ideias. Essas lutas que nós tivemos, muitas vezes os nossos compatriotas têm que olhar para o passado e ver o quanto nós lutamos desde o início do movimento, para que nós tivéssemos o direito de dizer e de manifestar pacificamente as nossas ideias, né? Quantos e quantos advogados nós precisamos contratar para nos defender de um direito que ele é fundamental, que é o direito de pensar e o direito de expressar as nossas ideias. Gostem ou não, esse é um direito que assiste a todos os seres humanos. E o nosso movimento, com muita alegria eu posso dizer isso, tem defendido, inclusive, o direito daquelas pessoas que são contra nós, de dizer o que eles pensam. Afinal, né, nesses 30 anos nós participamos aí, eu particularmente participei mais de 1000 palestras, debates, com pessoas de diferentes ideias, e sempre respeitamos, e graças a Deus, na sua grande maioria, fomos respeitados pelas pessoas, autoridades, enfim, né, porque nós temos o direito de expressar a nossa ideia. Também, ao longo do tempo, o nosso movimento foi um movimento de alerta ao Brasil. Por que alerta? Por que exatamente essa palavra? Nós temos denunciado o federalismo brasileiro, que é um federalismo centralizador, é um pseudo-federalismo. Onde é que já se viu um bando de pessoas lá em Brasília querer decidir o que nós aqui embaixo, o povo, precisa fazer? Isso é um absurdo. Eles ficam nessa diarreia legislativa de Brasília para baixo e nós temos que cumprir sem falar nada, sem sequer podermos reagir. Então, o nosso movimento sempre denunciou esse federalismo e vai continuar denunciando, porque isso é uma farsa, gente. Isso não existe. Isso é o principal motivo por que esse país não vai para diante. Entra governo, sai governo, todos tentam cada vez mais centralizar os poderes em Brasília. E não adianta a cor partidária, a cor ideológica, todos, literalmente todos, querem mais poderes, mais dinheiro para Brasília, e a rapina aqui embaixo, ela continua cada vez maior, cada vez maior. Basta vocês olharem lá no nosso site oficial
para vocês verem lá os levantamentos que nós temos feito aí com gente especializada, de quanto Brasília leva e quanto ela devolve. É um absurdo. Quando nós pertencíamos a Portugal, nós pagávamos apenas 1/5, que era o chamado quinto dos infernos. Hoje nós pagamos quase metade do que nós arrecadamos para Brasília, né? Aliás, nós pagamos 80% do que nós arrecadamos para Brasília e eles ainda não estão contentes. Quer dizer, nós temos que viver aqui embaixo com migalhas e ainda não podemos nem questionar. Porque me parece que liberdade de expressão no Brasil é uma palavra que Brasília baniu do seu dicionário. Então o movimento tem sido um movimento de alerta. O Brasil, cada dia mais, tem trabalhado para centralizar poderes. É uma centralização tão dura, tão maléfica, que está empobrecendo o país inteiro. Não é só nós aqui do Sul que estamos ficando cada vez mais pobres. É o Norte, é o Nordeste, é o Centro-Oeste. Enfim, todas as regiões do Brasil. Então, nós estamos alertando, sempre alertando, de que essa centralização vai levar inexoravelmente à secessão. Queiram eles ou não. Um dia, eles vão perceber que o que eles fizeram lá no passado contra nós, e continuam fazendo no presente, levou à separação não apenas do Sul, mas das várias regiões do Brasil. Existe um ditado, e eu sempre cito isso nas minhas palestras, né, quando eu sou convidado a dar palestras no Sul, eu digo para as pessoas que nós não queremos ser como o Brasil, como ele foi criado. O Brasil primeiro criou o Estado, para depois criar a nação. E é por isso, em grande parte, que o país não dá certo, não tem como dar certo. Né? E eles continuam dizendo que nós somos o país do futuro, que o futuro não sei o quê. Conversa. O Brasil nasceu para não dar certo, porque ele foi construído e é construído hoje ainda da maneira errada. Né? Nós do Sul queremos, primeiro, criar a nação. A nação está aqui, na nossa cabeça, no nosso coração. E esses 30 anos de pregação que nós temos tido são exatamente para cumprir este objetivo. Criar, antes de tudo, a nação, para depois o Estado. Para fazer da maneira certa. Todos os países desenvolvidos, os países que são democracias, os países que são liberais, que são capitalistas, que são, enfim, que têm um desenvolvimento econômico, primeiro eles criaram a nação, para depois o Estado. E o Brasil fez exatamente o contrário. Então, nesses 30 anos, nós estamos trabalhando e continuamos trabalhando e vamos trabalhar mais alguns anos criando a nação, para depois nós criarmos o Estado. Hoje nós já podemos dizer que nós temos a maioria absoluta dos sulistas que já acreditam na nossa proposta, a proposta de um Sul livre, porque não acreditam mais nessas mentiras que o país continua contando para nós. Outro dia fui perguntado por um cidadão, disse, mas vocês não falam nem uma língua diferente, vocês não são centenas de povos, como é que vocês querem ser um país independente? Eu sempre digo, né, esse é o ditado que eu me referi antes. Existe um ditado grego que diz o seguinte, ou latino, não me lembro agora, que diz o seguinte, e pluribus uno. E pluribus uno. Ou seja, de muitos, um. Nós somos um país que hoje tem 124 etnias que compõem. Só no Sul, 124 etnias. Mas que todas elas pensam de maneira igual. Ou seja, nós queremos um país criado à base da diversidade. Nós somos diversos povos que queremos criar uma nação e queremos criar um Estado. Por isso essa frase
muito interessante. Inclusive está na bandeira dos Estados Unidos lá, para quem não conhece. Tá? Aliás, está no escudo de armas, se não me engano, dos Estados Unidos, que é E pluribus unum. Então, meus caros compatriotas, nesses 30 anos do movimento, quero mais uma vez externar o meu agradecimento a todos aqueles que lutaram até agora conosco e continuam lutando conosco por um Sul livre. 30 anos. Viva o Sul livre!